paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para o nosso momento de meditação na palavra do Senhor, para que possamos entender um pouquinho mais sobre os projetos de Deus para as nossas vidas e para as nossas famílias. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, nós vemos Deus, através da sua sabedoria e amor, criando todas as coisas. E nós sabemos que Deus, com um propósito muito bem definido, prepara uma atmosfera, um ambiente, para que pudesse receber a coroa da sua criação. A Bíblia vai dizer de um lugar chamado o Jardim do Éden, onde Deus ali estabeleceu o homem e deu a ele propósitos muito bem definidos. Cabia ao homem cultivar a terra, dar nome aos animais e cuidar de todas as coisas. Mas neste versículo que acabamos de ler, nós vemos Deus vendo que não era bom, dentro de todas as coisas que havia criado e com muita perfeição havia feito, disse que não era bom que o homem estivesse só. E é nesse momento que Deus traz à vida do homem a mulher, e Deus a chama de auxiliadora idônea. Então nós entendemos que Deus criou a mulher como um presente para o homem, não apenas para que ela fizesse companhia para o homem, mas para que os planos e os projetos de Deus para a família fossem uma realidade. E Deus coloca na mulher a semente geradora de vida. Então nós podemos entender que faz parte dos projetos de Deus a criação do homem, mas também o complemento, a ajuda de Deus em favor do homem, a criação da mulher. E nós precisamos, como família, entender que nós temos igual valor diante do Senhor, porque Deus colocou atributos diferentes. A criação do homem tinha Deus a intenção de cuidar, de dominar, de subjugar sobre todas as coisas. Mas através da chegada da mulher, haveria ali a concretização dos projetos de Deus. E Deus estabeleceu assim: crescei, multiplicai. E nós podemos entender que casais hoje em dia estão às vezes tendo dificuldade de entender as suas diferenças e acabam competindo, achando que o seu papel tem maior ou menor importância diante de Deus. Mas nós precisamos tomar posse dessa realidade. Para que os projetos de Deus se realizem nas nossas vidas, nós podemos e precisamos resgatar a nossa identidade, resgatar o nosso valor diante de Deus. Então, as diferenças que temos são objetivos do Senhor para a nossa vida. E entender e respeitar essas diferenças é aonde está a bênção do Senhor. O Senhor ordena a bênção, a vitória sobre as nossas vidas. Então, muitas vezes, casais entram em conflito porque estão competindo entre si. Estão com o olhar sobressaindo os defeitos. Sobressai, então, a crítica, a importunação, e existe ali um afastamento conjugal. Existe ali, então, um esfriamento nos relacionamentos. Então, nós sabemos, irmãos, que às vezes nós precisamos pontuar, sim, questões que precisam de ajuste, de alinhamento, mas em todo tempo nós não podemos esquecer que esse é o projeto, é o padrão de Deus para todas as famílias. Então, quando a gente puder e precisar pontuar algo, alguma melhoria para o casal e para a família, nós devemos e precisamos fazer que sim. Mas a todo tempo nós precisamos resgatar a honra, o respeito. Nós precisamos ter um olhar de admiração pelos atributos que Deus colocou no nosso cônjuge. Porque se Deus colocou essas qualidades, que muitas vezes somam como defeito, como algo que incomoda, nós precisamos entender. Se o nosso cônjuge é dessa forma, ele foi estabelecido, constituído por Deus dessa forma,
é porque eu de fato preciso dessas qualidades que ele tem. Então, a intenção de Deus é de complementar um ao outro. E nós entendemos então que o nosso cônjuge é um presente de Deus para nós. Então, conciliar essas diferenças é um ato de amor. A primeira coisa que nós temos que entender, a primeira coisa que eu tenho que entender é que Deus me deu você. E se Ele me deu você, é para que você venha realmente completar aquilo que eu não tenho. As dificuldades, né, as falhas, tudo aquilo que me falta diante desse projeto perfeito de Deus, você me completa. Então é a obra perfeita de Deus nas nossas vidas. E nós sempre dizemos que o casamento, ele não tem problema. O relacionamento criado por Deus, ele é perfeito. Porém, diante das nossas falhas, das nossas dificuldades, isso sim é que trazem dificuldades a esse projeto de Deus. Mas pela graça redentora do Senhor Jesus, pelo cuidado, o amor de Deus derramado nas nossas vidas, nós vencemos essas diferenças, nós cuidamos um do outro de forma a louvar, a engrandecer o nome do Senhor, e a nossa família prevalece contra todas as dificuldades, contra tudo aquilo que o mundo tem implantado e trazido à vida do indivíduo, do ser humano, a ideia do que o eu preciso estar bem, o eu preciso ser feliz, o eu precisa prevalecer em detrimento às questões que muitas vezes eu não entendo. E Deus não fez assim. Deus criou o nós. E assim nós precisamos caminhar, nós precisamos cuidar desse relacionamento, nós precisamos cuidar desse jardim fechado, que a Bíblia chama também o nosso relacionamento, o nosso matrimônio. E assim nós caminhamos. Deus criou para nós um jardim. E nesse jardim existe paciência, paz, ternura. Mas o pecado entrou no mundo. Então existe um momento que nós não estamos em paz. Existe um momento que nós estamos em conflito. Existe um momento que nós até declaramos guerra. Mas nós sabemos que existe um resgate. Através de Jesus, nós podemos ter estratégias de guerra. E a paz do Senhor domina a nossa mente, o nosso coração, e o nosso amor floresce. Porque esse é o projeto de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Então, eu quero declarar e espero que você também faça o mesmo aí na sua casa com o seu cônjuge. Eu escolho caminhar ao seu lado, em paz, perseverança e amor, porque esse é o projeto de Deus para nós. E Deus me deu você. Deus me deu você. E diante dessas verdades da palavra do Senhor, nós queremos te fazer um convite. Amanhã, às 19h15, nós estaremos ali no anexo da Quinta Igreja com o nosso tradicional encontro de casais, que terá por tema Deus me deu você. Esperamos vocês lá. Declare essa realidade sobre a sua vida, sobre o seu casamento e sobre a sua família. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém.